Oi pessoas, meu nome é Daniela e nesse vídeo eu vou falar do Oceano no Fim do Caminho do Neil Gaiman. Esse livro vai contar a história de um homem que ele vai lá no lugar onde ele morava quando ele era criança. E ele vai no caminhozinho que ia pra casa dele. No final desse caminho tem um oceano, então tem uma lagoa, na verdade. Então é por isso que dá-se o nome do livro O Oceano no Fim do Caminho. Ele, quando chega lá, ele encontra uma pessoa e pede pra ir lá pra lagoa. E quando ele chega na lagoa, ele fica lembrando da época dele quando ele era criança. Então o livro todo vai ser ele lembrando a época dele quando ele era criança lá naquele lugar. E aí, no decorrer da lembrança dele a gente conhece as três mulheres Hempstock. Tem a menina Hempstock, que é Letty, tem a senhora Hempstock e tem a velha senhora Hempstock. A senhora Hempstock é a mãe da Letty Hempstock, que é a menina, e a velha senhora Hempstock é a avó dela. E essas três mulheres, elas são muito peculiares, elas sabem coisas que ninguém imaginaria que alguém saberia. E ninguém se atreve a perguntar como elas sabem, porque elas falam isso com tanta certeza que até eu que tô lendo e que não vejo nem expressão facial e nem corporal, sei que elas estão falando porque elas sabem do que elas estão falando. Eu não sei se é classificado como fantasia, mas eu classifico sim como fantasia. Como eu classifico como uma fantasia, que vai ter coisas mirabolantes, estranhas, e por que isso está acontecendo, e isso não é possível, vai estar acontecendo aqui porque eu classifiquei como uma fantasia, porque se não for, vai ser tipo muito thriller, assombração. Eu não sei se thriller é assombração. E aí o Neil Gaiman escreve tão bem que no livro, pelo que eu não percebi, pelo que eu percebi, não diz o nome do protagonista principal. A gente não sabe o nome do menino que é a história dele. Mas o Neil Gaiman escreve tão bem que a gente não tá nem aí pra ele, sabe? Se o nome dele não é dito, tudo bem, porque a história é muito mais importante do que quem vive a história. Eu acho que o objetivo do Neil Gaiman era isso, era nos mostrar a história, independente de quem vive a história. O importante é a história. A gente não sabe quem é esse menino, quem é esse homem, mas isso não nos importa, porque a gente conhece coisas dele. Mas assim, não é necessário a gente saber o nome dele, porque a história é mais importante, sabe? Não é importante quem vive a história, o importante é a história. Eu entendi isso pelo que o Neil Gaiman quis fazer. Se não foi esse o objetivo dele, cara, você é muito foda fazendo coisas sem querer, sabe? Então, o nome do livro é Oceano no Fim do Caminho, porque no fim do caminho não tem um oceano, calma. Tem uma lagoa. Mas a Letty Hempstock, que é a mais nova das Hempstock, disse que aquilo é um oceano, sim. E ele fica meio... Eu acho que não é um oceano, querida, porque oceanos são maiores do que lagoas, entendeu? Mas mesmo assim ela disse que é um oceano e mandou você calar porque é um oceano. E todo mundo tem que aceitar que isso é um oceano. E aí no decorrer do livro, né, eles vão só citando o oceano de vez em quando. Eu não vejo nenhum momento marcante, a não ser o final, que fala do oceano do jeito que ele deveria ter, o destaque que ele deveria ter. Eu fiquei meio decepcionada, porque se o nome do livro é Oceano no Fim do Caminho, muitas coisas deveriam acontecer no oceano, mas só o final que acontece no oceano. Então, eu fiquei decepcionada, eu queria ver o oceano o tempo todo. Eu queria ver se existia coisas estranhas dentro do oceano, porque as mulheres Hempstock são estranhas e acontecem coisas estranhas com elas, então eu suspeitei, eu pensei, eu imaginei que teriam coisas estranhas no oceano, mas se tem, a gente só vê isso no final. E não é como se fosse um mistério todo sobre o oceano para no final ser revelado. Não é em torno do oceano a história. E eu pensei que pelo nome seria. Tem um significado, sim. Mas eu pensei que como o nome do livro era O Oceano no Fim do Caminho, tudo giraria em torno do oceano. Mas não necessariamente assim. Dá pra entender assim também, mas não necessariamente. Eu não entendi como se fosse o objetivo. Mas não tá aqui sem motivo não, tá? Tem um motivo que tá aqui, eu gostei e tudo mais. Só que eu queria saber mais do oceano. Então eu me decepcionei um pouco. Então esse livro aqui tem um ar de assombração, de fantasia,
que tá acontecendo aqui. Se eu tivesse lido isso enquanto criança, eu teria medo sim, porque ele é uma criança e acontecem coisas que a gente vê tipo, nossa cara, complicado isso aí pra você, viu? Quando eu li, eu fiquei com medo das coisas, entendeu? O menino ficou com medo dessa coisa. As 3 mulheres Hempstead ficaram abaladas ali. Então, se a pessoa mais foda que você conhece tá com medo daquilo, é pra você tá com medo daquilo também. Então, se até as senhoras Hempstead ficaram com medo, se eu fosse uma criança, meu Deus do céu. Isso é porque o Neil Gaiman faz com que a gente pense exatamente o que ele quer pensar. E não é pelo mundo de detalhes, que ele dá bem detalhado, não. Eu acho que é porque pela maneira que ele escreve, pela maneira que ele coloca o mundo na história. Não é tipo, eles estavam ali e no lado direito dele tinha uma folha, etc, etc. Não, ele bota a folha no meio da história, não é porque ele quer dizer que tem uma folha ali que ele diz. Se ele quer dizer que a folha tá ali, ele envolve a história em torno da folha, entendeu? Então foi isso que eu gostei muito no Neil Gaiman. E eu tô falando tipo só do Neil Gaiman, mas é porque a história ficou muito foda. Do jeito que ele escreveu, e a história é boa, e meu Deus do céu, eu gostei muito desse livro. E eu acho que se vocês viram pelos livros que eu li em março, vocês devem saber quantas estrelas eu dei pra ele. Se você não viu, corre lá no vídeo. Então é isso, pessoas, vocês viram aí uma maneira bem resumida. Eu não falei muito porque eu tenho medo de dar spoiler. Toda vida que eu vou fazer resenha, tenho medo de dar spoiler. E porque eu fiquei com preguiça. Então é isso, pra resumir, o livro é bom. Se você é uma criança, você vai ter medo. Se você não é uma criança, você vai ver que se você fosse criança, você ia ter medo. A história é boa, os personagens são bons e o Neil Gaiman é bom. Então é isso, se vocês gostaram do vídeo, por favor, comenta aqui alguma coisa. Se você já leu o livro, comenta aqui se você gostou ou não. Se você gostou, comenta aqui que eu vou te abraçar. Se você não gostou, comenta aqui por quê, que aí a gente vai ter uma discussão assim. Se você conhece outros livros do Neil Gaiman e você os considera melhor do que esse, você comenta aqui que eu vou ver a sinopse. Se eu gostar, eu vou procurar comprar, e se eu fizer resenha, eu vou dizer que eu li por indicação sua. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado e tchau!